A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Escola da Fé, com Keith Moore. Módulo 1. Por que fé? Parte 1. Bom dia, turma. Bem-vindos ao primeiro programa da Escola da Fé. Queremos agradecer ao Senhor, queremos agradecer a todos os parceiros que semearam aqui, e nós cremos que é o começo de algo que continuará por muito, muito tempo, e que será uma forma de alcançar. E nós estamos chamando de Escola da Fé, a Escola da Fé. Em nosso primeiro dia, eu quero reconhecer o meu pai na fé, o irmão Reagan, Kenneth Reagan, que agora está no céu, que recebeu a direção, vai e ensine ao meu povo fé. O Senhor o tirou, vocês devem saber, do leito de morte, aos 16 anos, e o capacitou a ter um ministério bem-sucedido por 60 anos, porque ele descobriu sobre fé, e ele tomou posse da sua cura e foi vitorioso. Bem, eu creio que isto é parte também da nossa direção, como muitas pessoas, ir e ensinar isto, ministrar a fé que faz toda a diferença no mundo, a fé em Deus. Então, meu amigo, minha amiga, nós guardamos um lugar para você, bem aqui na frente hoje. Então, pegue sua Bíblia, pegue algo para você poder anotar e se prepare. Porque a Escola da Fé não é um lugar onde aprendemos apenas sobre fé, é um lugar onde a nossa fé, o Espírito da fé entra em nós e a nossa fé começa a crescer e se desenvolver. Então a fé vai crescer de forma extraordinária, hoje, amanhã e depois. Então nós nos saudamos, nós nos juntamos em fé, crendo por expressão nesta primeira aula da escola. Pai, nós nos submetemos diante de você. Somos tão gratos por esta oportunidade e estamos te pedindo que dê a todos nós olhos para ver, ouvidos e corações que podem ouvir, e que dê a todos nós o entendimento e a vivificação do teu Espírito, para que possamos descobrir o que você quer que descubramos, e que possamos nos desenvolver exatamente da forma como você quer que nos desenvolvamos. Nos submetemos a você, nós somos os seus alunos, nós somos os seus discípulos. E você disse que o discípulo, que o aluno não está acima do seu mestre, mas todo aquele completamente desenvolvido se tornará assim como o mestre. Nos animamos com isso e te agradecemos por nos trazer isto, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Certo, turma? Vamos entrar direto nesta primeira sessão da Escola da Fé e vamos passar para o grande capítulo da fé no livro de Hebreus, Hebreus 11. E se você quer aprender mais sobre fé, leia este capítulo. Vá para esse capítulo, Hebreus capítulo 11. O capítulo inteiro trata de fé, e ele não apenas define a fé, mas ele dá um exemplo vivo após outro exemplo vivo, após outro exemplo vivo, e não é apenas uma lição de história, ele te ajuda a ver as diferentes facetas da fé. Antes de entrarmos na resposta de perguntas importantes como o que a fé é, como a fé vem, como a fé é liberada e desenvolvida, eu acho que devemos começar com algo mais básico, que é por que fé? Por que fé? Por que é que é um grande assunto? E é um grande assunto. Porque
Sabe, muita gente que vai para a igreja, eles só dizem, eu tenho fé, mas eles não falam muito sobre isso, não enfatizam. E para eles, a fé é mais uma posição doutrinária. Esta é a minha fé. Estas são as bases do que eu acredito. Então, ao falar sobre isso, Hebreus 11, de fato eu fui um pouco rápido demais, então segure aí. Vamos primeiro para Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 17. Marque na sua Bíblia em Hebreus. Romanos 1,17 diz, falando do Evangelho, que nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Você encontra esta passagem não apenas em Romanos, também está em Abacuque, também está em Gálatas, também está em Hebreus. Em cada um desses lugares ele diz o mesmo: o justo viverá pela fé. 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 Eu estou lendo passagens diferentes, como eu mencionei. E uma das primeiras e grandes revelações sobre a fé é que a fé não é uma posição doutrinária. A fé não é um movimento. A fé é uma forma de viver. A fé é uma forma de vida. É uma forma de pensar, é uma forma de crer, obviamente, é uma forma de falar, é uma forma de responder, é a única forma, na verdade, de lidar de forma bem-sucedida com toda questão. A única forma. E a razão pela qual ela é bem-sucedida é porque é como Deus vive. É como o Pai opera. Glória a Deus. Eu quero apresentar 3 grandes pontos sobre por que fé, e aqui está o primeiro. Então, o nosso prestativo assistente no quadro negro, que aparentemente é de alta tecnologia, para a nossa aula de baixa tecnologia, vemos que a fé é como o Pai funciona. Você está aí em Hebreus, e vamos dar uma olhada nisso. Hebreus 11:3. Hebreus 11:3 diz, através da fé, nós entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus, de forma que as coisas que são vistas não foram feitas de coisas que aparecem. E o Salmo 33:6 diz, pela palavra do Senhor, os céus foram feitos, o exército deles pelo sopro da sua boca. O verso 9 diz, ele falou e foi feito. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, como os céus e a terra vieram a existir? A Bíblia nos diz que Deus fez tudo pela fé. Pela fé. A fé é como o Pai funciona. É como ele vive. Ele não funciona com nenhum medo. Ele não opera em nenhuma incredulidade. É completamente fé. E sabe, diríamos que é desde o momento em que ele acorda até o momento em que ele vai dormir, mas o Pai não precisa dormir. Então é o tempo todo. Tudo que ele está fazendo, e graças a Deus, a nosso respeito. E sabe, se você já leu João 17, a oração que Jesus orou pelos discípulos e por todos nós, ele orou coisas maravilhosas. Uma coisa que ele orou é que todos seríamos um, assim como ele e o Pai são um. E você pode olhar para isso e dizer, rapaz, com todas as denominações diferentes que temos, com todo o universo de pensamentos diferentes, como é que isso pode acontecer? Bem, ele orou em fé.
E quando Ele olha para nós, Ele não nos vê onde estamos agora. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. É disso que Romanos 4 vem falando, que Abraão estava seguindo a Deus, que ele estava agindo como Deus. Então, quando falamos sobre fé, sobre ter fé, sobre viver pela fé, não estamos falando sobre aprender princípios para que, possamos pegar simplesmente as coisas que precisamos. Não estamos falando apenas de algo que pode nos salvar de um engarrafamento, nos ajudar a ter cura, nos ajudar a ter uma conta paga. É muito mais que isso. A fé é como o Pai funciona, é como Ele opera e é como Ele cria coisas. E é como tudo o que Ele faz é bem-sucedido. Tudo o que Ele faz é vitorioso e supera. Aleluia! E nós, por sermos seus filhos, Ele ordenou que nós vivêssemos como Ele. Ele nos ordenou a seguir o seu exemplo e sermos imitadores dele, o que requer que nós todo dia, todo momento em que estamos acordados e até mesmo quando dormimos, nossos corpos dormem, mas nossos espíritos não. Você pode piscar seus olhos em fé, pode respirar em fé ou em medo e incredulidade. Cada movimento, cada decisão, cada resposta, cada reação pode ser em fé ou em medo, pode ser confiante, pode ser hesitante. E o Senhor nos chamou de justificados para vivermos pela fé. Eu me alegro porque, Ele não disse morrer pela fé. Você pode morrer em fé, mas quando você está funcionando em fé, isso não resultará em morte, resultará em vida, em viver. Se você ouve estas coisas com seu espírito, seu coração, há um entusiasmo que começa a se mover em você. E ele só aumenta e fica mais forte, maior e mais forte, porque você percebe que aprender sobre fé não é tornar-se parte de um grupo, não é estar envolvido em algum movimento que vai durar por um período de tempo. Aprender sobre fé é aprender como o ancião de dias vem operando desde o passado eterno e como o nosso maravilhoso Pai operará em todo o tempo até a eternidade do futuro. Ele nos chamou de seus próprios filhos, nos chamou para estarmos com Ele. Ora, como dois podem andar juntos a não ser que haja concordância? Como dois podem ir na mesma direção se não estão em concordância sobre para onde estão indo? Uma das razões pelas quais devemos viver pela fé é porque o nosso futuro está com o nosso Pai. E Ele nunca faz nada a não ser pela fé. Então, em qualquer ponto que não estivermos em fé, nós estaremos em medo, em dúvida ou vacilando, e isso imediatamente nos desconecta dele. Porque ele não se juntará a nós em medo e incredulidade. Para permanecermos ligados a ele, temos que funcionar como o Pai. E ele funciona em fé. Como estamos até agora, turma da fé? Estamos bem? É? Então, o nosso primeiro ponto do tema Por que fé? É o Pai funciona pela fé. Repita bem alto. A fé, repita. A fé é como o Pai funciona. Aleluia. É como Ele mesmo funciona e opera. Deixa eu ler de novo. O justo, Romanos 1,17 diz, o justo viverá pela fé. Gálatas 3,11 diz, o justo viverá pela fé.
Hebreus 10:38 diz: o justo viverá pela fé, e começamos a ver algo recorrente aqui. Abacuque 2:4 diz: o justo viverá pela fé, e 2 Coríntios 5:7 diz um pouco diferente. 2 Coríntios 5:7 diz: pois andamos pela fé, não por vista. Andar envolve dar passos. De fato, Romanos refere-se aos passos do nosso pai Abraão. Então, passos. E Deus guia em passos. Mas é preciso fé para dar o passo numa direção. A Bíblia diz que Abraão foi sem saber para onde estava indo. Bem, se você não sabe para onde está indo, é necessário fé para dar o primeiro passo e crer que Deus vai te mostrar para onde será o próximo passo. E o próximo, e o próximo. Nós sabemos tão pouco. E Ele sabe de tudo. Então, muito do que Ele sabe, o nosso Pai Deus, muito do que Ele sabe, Ele nem conseguiria explicar a nós, até termos crescido bastante. Então, a única forma de funcionar é com a gente seguindo Ele pela fé, confiando que Ele sabe do que Ele está falando, confiando que Ele nos ama e se importa conosco, confiando que Ele não vai nos guiar para um lugar ruim, Ele está nos guiando para um lugar bom. Aleluia! E ao dar estes passos, seremos postos cada vez mais perto do plano que Ele ordenou e preparou para nós andarmos. Coisas boas. Será que poderia haver uma forma melhor de funcionar em todo o mundo do que como o Pai funciona? Não. Esta é a melhor. E ao falar sobre isto, Ele não tornou a questão opcional. Isso é algo que eu penso que alguns não entenderam. Com o Pai, a fé não é uma coisa legal para se aprender sobre ela. Não é opcional, é algo mandatório, é algo requerido. Se você for para Hebreus, no capítulo 11, você já abriu anteriormente. Vamos dar uma olhada de novo. Hebreus 11 e verso 5, vamos colocar na tela para nós aqui no quadro negro. Diz: pela fé Enoque foi trasladado para que não visse a morte, e não foi encontrado porque Deus o trasladou. Antes da sua trasladação, ele tinha este testemunho de que ele agradou a Deus. Por que fé? Por que fé? Número 1, a fé é como você vive, é como Deus funciona. Uma outra razão é porque a fé é a única maneira de agradar a Deus. Não há alternativa, não há nada além que Ele aceita como sendo agradável a Ele. Falaremos mais sobre isto nas aulas que virão. Mas o verso 5 que lemos diz que Enoque andou com Deus e que Enoque agradou a Ele. E aí o verso 6 vem e diz: mas sem fé é impossível agradar a Ele. É impossível agradar a Deus sem ela. Pois aquele que vem a Deus deve crer que Ele existe e deve crer que Ele é um recompensador daqueles, ele diz, daqueles que diligentemente o buscam. Você viu a palavra deve? Aquele que vem a Ele, verso 6, por favor, deixa aí um pouco. Aquele que vem a Ele deve crer. É por isso que eu digo que a fé não é opcional. A fé não é uma coisa legal sobre a qual temos que descobrir algo. A fé é obrigatória. Nós devemos fazer o que fazemos em fé, ou Deus não reconhecerá como aceitável. Ele não reconhecerá
como algo que o agrada. E não é o fato de ele ser difícil de agradar ou de ele ser exigente demais. Não, ele não é. Se ele não se agrada, a não ser que façamos coisas pela fé, você pode ter certeza que muito mais do fato de ele se agradar tem a ver conosco, com o nosso benefício. Ele não se agrada quando não estamos recebendo. Ele não se agrada quando não estamos vencendo. Ele não se agrada quando estamos machucados, com necessidades não supridas, quando não somos vitoriosos. Então, quando você entende o coração do Pai, você entende o seguinte: deixe Deus feliz, permita que Ele te abençoe. É isso que agrada a Ele. Ele se deleita em demonstrar misericórdia. Ele se deleita na prosperidade, disse o salmista, dos seus servos. Ele fica agradado como qualquer pai, como qualquer bom pai, qualquer boa mãe. Ele se agrada quando seu filho está feliz, saudável, livre, próspero, bem-sucedido, necessidades supridas. Ele é o melhor pai que já existiu. Então, muito embora a religião ensine que o justo viverá por ser bom, que o justo viverá por guardar estas regras, que ele vai agradar a Deus fazendo tal coisa perfeitamente, ou eliminando todos esses erros, ou... Bem, é claro que o Senhor se agrada quando obedecemos a Ele e fazemos o que Ele diz, mas apenas o ato de fazer as coisas certas não é o que Ele nos chama a fazer. Com Ele, sempre se trata do coração. Sempre. Então, Ele quer que nós tenhamos não apenas o conhecimento da coisa, o entendimento da coisa, mas o espírito da fé. Isso tem que se tornar parte da matéria-prima que forma quem e o que somos. Você pensa em fé. Você respira em fé. Você come em fé. Você bebe em fé. Você dorme em fé. Alguém te faz uma pergunta e você responde em fé. Você faz os seus planos em fé. E, se você vive assim, você vai orar em fé. Você vai falar com os seus filhos em fé. Você vai dar em fé. Você vai trabalhar em fé. Você dirige para o trabalho em fé. Você faz o seu trabalho no escritório ou na loja, onde quer que você esteja. Ao invés de chegar com uma atitude ruim, você joga as coisas e diz: mais um dia aqui, eu só fico feliz quando eu vou embora. Veja, isso não é fazer as coisas em fé. Dizendo o que há de bom nisso aqui. A fé está convencida do benefício, a fé está convencida que Deus vai prosperar aquilo. A fé está convencida, isso aqui vai dar certo. Então isso dá a tudo o que você faz um espírito diferente. O espírito da fé é o espírito da vitória. Eu quero que você repita isto. O espírito da fé é o espírito da vitória. Glória a Deus. Não é simplesmente um conjunto de princípios mentais ou uma visão teológica. De fato é uma forma de viver. Uma forma de viver e não morrer. Um caminho de vitória e não de derrota. E uma forma, a única forma de agradar ao Pai. Sabe, Jesus disse o seguinte: eu sempre faço aquelas coisas que o agradam, falando sobre o Pai. Jesus disse isso. Nós diríamos assim: eu sempre faço o que agrada ao Pai. Essa é uma boa confissão. Não importa o que tenhamos feito no passado, agora tomarmos uma decisão de simplesmente dizer todo dia, quando passar pela sua mente: eu sempre faço o que agrada ao Pai.
E o próprio Pai testemunhou a mesma coisa quando Jesus foi batizado no rio. E ele veio o Espírito de Deus veio sobre ele. O Pai falou e disse: "Este é o meu Filho amado, em quem eu estou bem agradado." Bem, nós já sabemos o que agrada a Ele. E como é impossível agradá-lo sem isso, então nós sabemos como Jesus viveu. Jesus viveu pela fé. Ele se levantava de manhã pela fé, ele se vestia em fé, tomava café da manhã em fé, ele andava para a sinagoga pela fé, ele pregava em fé, obviamente, falava em fé, impunha as mãos sobre as pessoas em fé, ministrava às pessoas em fé, respondia às críticas dos fariseus, saduceus e líderes dos judeus, respondia a eles pela fé. Vemos ao seguir Mateus, Marcos, Lucas e João a sua vida inteira, que ele foi para a cruz pela fé. Ele entregou o Espírito, entregou-se nas mãos do Pai, morreu pela fé, crendo que ele ressuscitaria em 3 dias. E ressuscitou? Glória a Deus. Que exemplo temos? Vamos tomar uma decisão que não mais nos conformaremos com este mundo, que nós não seremos pegos em negatividade, que nós não vamos falar medo, incredulidade, que não vamos falar de forma pessimista ou vacilante. Talvez aconteça, talvez não, veremos. Eu estou tão cansado disso, tão cansado daquilo. Está tudo ao seu redor e vai te afetar se você permitir. Mas você pode ser diferente. Você pode ser mudado. Você pode ter o espírito da fé. E pode ser não apenas um grupo com o qual você se identifica, ou uma posição teológica. É como você vive. É como você anda. É como você funciona. E quando você começa a funcionar como o Pai, sabe, se você está com Ele e Ele está com você, se Ele está em você e você está nele, quem pode te vencer? Se Deus é por você. Nos alegramos, somos gratos, que fomos chamados das trevas para a luz desta vida de fé. Aleluia! Vamos agradar o Pai cada dia das nossas vidas. Escola da Fé, com Keith Moore. A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.